Meus irmãos, a paz do Senhor. Queremos, em nome de Jesus, transmitir uma mensagem ao coração dos irmãos nesse momento difícil. E para tanto, nós vamos iniciar com uma oração em nome de Jesus. Nosso Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor pela vida, pelos grandes livramentos que nos tem dado. Ó Deus, para a Tua glória, queremos interceder em favor da Tua igreja, em favor dos Teus filhos e de tantos outros que estão num momento difícil de sofrimento. Pai Santo e glorioso, em nome de Jesus Cristo, queira, meu Pai, por intermédio do Teu Espírito, consolar, queira, Senhor, manter a paz no coração de cada um dos Teus filhos, para que esse momento difícil de turbulência que tem atingido o mundo, não venha, meu Senhor, desvirtuar o intuito único da fé dos Teus filhos, em nome de Jesus. Pai Santo e glorioso, em nome de Jesus Cristo, mantenha a Tua igreja na unidade, mantenha a Tua igreja na comunhão e na esperança gloriosa do arrebatamento da igreja, em nome de Jesus Cristo. Quero convidar o irmão Fabiano, que ele vai solar um hino para conforto e conforto do coração dos irmãos, em nome de Jesus Cristo.
Meus irmãos, neste momento que paira muita dúvida aos irmãos, queremos informá-los de que, mediante a nota do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, então, doravante, nós vamos estar com a igreja aberta, não para culto, mas para oração individuais, que os irmãos possam passar, fazer seu pedido de oração e se retirar. Também avisar aos irmãos de que quem tem as suas contribuições para trazer, enfim, traga nesses momentos que a igreja estiver aberta. Então vai ter gente aqui para poder recepcionar os irmãos. Hoje o culto está sendo transmitido nessa nota que estamos falando, nessa palavra que vamos transmitir aos irmãos. Amanhã, na segunda-feira, nós vamos ter 2 horários. Nós vamos ter das 14 às 16 e, novamente, das 19 às 21. Sequentemente, nos dias de culto normais, nós vamos ter esse mesmo horário das 19 a 21 horas, onde os irmãos poderão passar, fazer sua oração individual e retornar. No domingo, nós faremos o comentário da escola dominical pelo YouTube também, ok? Então, os irmãos fiquem atentos, divulguem para outros também poder acessar, assistir, em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero fazer uma meditação com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aí os irmãos puderem abrir sua Bíblia no Salmo 1, que vai falar sobre a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, o livro dos Salmos, ele tem um propósito. Então, os Salmos, eles são como orações, louvores, inspirados pelo Espírito Santo. Então, eles foram escritos de modo geral, para poder expressarem as mais profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus. Muitos foram escritos como oração a Deus, como expressão de confiança, amor, adoração, ações de graças, louvor, anelo maior pela comunhão com Deus. Também vai falar sobre desânimo, intensa aflição, medo, ansiedade, humilhação, clamor, e também por livramento e cura. Outros foram escritos como salmos messiânicos, que trazem consigo muitas citações a respeito do Messias vindouro. Outros foram escritos como cântico, louvor, exaltação a Deus, para com os seus feitos e também exaltando, enaltecendo os seus atributos.
O Salmo 1, ele serve como introdução a todo o livro dos Salmos. É um contraste com os dois tipos de pessoas do ponto de vista de Deus, tendo cada tipo um caminho distinto de princípios de vida. Portanto, meus irmãos, neste momento, não é hora da igreja espalhar nenhum pânico. É o momento da igreja espalhar unicamente a fé. Então nós vemos aqui no Salmo que, quero dar um título aqui, em que direção estás indo? E com isso afirmar pela palavra que todos os homens têm duas direções a tomar. A primeira direção é a direção dos justos, e a segunda direção é a direção dos ímpios. Também o salmista retrata aqui um tríplice retrato desses dois grupos de pessoas. Vamos ver. Primeiro, os justos. Quem são os justos? A Bíblia vai tratar esse grupo de justos, principalmente no Novo Testamento, como as pessoas que foram justificadas pelo sangue de Jesus. Obviamente, no Antigo Testamento está retratando ao povo específico, povo peculiar de Deus, o povo hebreu, que haviam sido justificados ou trazidos justamente por Deus, e retratando assim a sua graça em favor daqueles que não merecem. Então, a Bíblia, ela é bem clara, é bem enfática ao informar que o justo, ele sempre será abençoado, ele sempre será bem-aventurado. Esse justo, ele sendo justificado por Cristo, ele tem direitos, ele tem privilégios, não por merecimento, mas claro, pela única misericórdia de Deus, pois Deus assim quer que os homens sejam abençoados, que os homens sejam justificados por Ele, para gozar das suas beneficências. Essa classe chamada do justo, a Bíblia vai fazer aqui algumas comparações, usando metáfora, não é? Que ele é comparado a uma planta plantada junto nos ribeiros de água. Então significa que esse justo, ele vai estar sempre beneficiado, vai estar sempre refrigerado, independente do cataclisma, independente das intempéries da vida ou de uma possível seca que ocorrerá no solo naquele período em que o justo vive. Então a Bíblia vai dizer, está dizendo, nos afirmando que esse justo é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Então, o benefício é que ele vai ter sempre fruto. Fruto aqui fala de benefícios, fala de prosperidade, fala de alimentação, fala de cuidado,
O fruto aqui está falando do que a pessoa mais necessita, tanto para si como para ajudar a outros. E esse fruto, ele vai depender sempre da água, que também é algo natural do próprio Deus, porque Deus, ele é a fonte. Por isso, a Bíblia compara as águas como a palavra de Deus, compara as águas como o Espírito Santo. Então, esta árvore, ela vai aprofundar as suas raízes junto a esse ribeiro e vai captar a seiva para alimentar esses frutos, para que sempre haja o fruto. Sem contar que ainda vai dizer que essa árvore, ela se tornará frondosa, pois a Bíblia vai dizer que as suas folhas não caem. O que quer dizer isto? Que é uma árvore que tem saúde, é uma árvore que tem vida. E a Bíblia vai nos dizer que tudo que tem vida cresce. Então, meu irmão, aproveite esse momento que Deus está nos dando. Difícil, claro, de estarmos um tanto confinados, juntamente com a nossa família. Não é que você não tenha tempo. Não, Deus estabeleceu esse tempo para que você, ou eu, nós, a igreja do Senhor, ela possa aproximar um pouco mais do Senhor. Portanto, esse tempo é para que nós possamos ler um pouco mais a Bíblia, possamos orar um pouco mais, possamos estreitar um pouco mais a nossa comunhão com a nossa própria família. A igreja de Jesus, ela é o corpo, você é a igreja. Então a igreja, ela não está fragmentada, não, ela está se fortalecendo. Então, é nesse momento que você deve aprofundar as suas raízes, junto a esse ribeiro d'água, junto a esse rio de águas vivas, como disse Jesus em João 7:38. Que esse rio, na realidade, no justo, ele já está dentro de nós, porque é o Santo Espírito do Senhor. Então, dê um pouco mais de vazão, procuremos dar um pouco mais de vazão para esse Espírito trabalhar, operar em nossas vidas. E aí vai dizer, consequentemente, que além das folhas não caírem, tudo quanto fizer prosperará. Então não fique amedrontado, não fique assustado com o que está acontecendo, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Pode ser que você não esteja vislumbrando, não esteja enxergando, não esteja vendo, mas a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Você não vai perecer. Essas ondas que surgiram esses dias não são para te afogar. Não. Essas ondas é para nos levar um pouco mais longe, um pouco mais distante da onde nós estamos. Enxergarmos um pouco mais os horizontes que estão à nossa frente. O outro tipo de pessoa são os ímpios. Então esse tipo de pessoa, os ímpios, que a Bíblia retrata, aí a Bíblia vai dar 3 qualidades a eles. Diz que eles serão como a moinha,
serão condenados e perecerão. Ora, isso é claro que é uma escolha pessoal, uma escolha individual. Deus jamais quis condenar ninguém. Deus jamais quis que alguém perecesse. Mas, devido à escolha do próprio homem, então ele por si caminha por esta vereda. E, obviamente, você que já teve contato com Deus, que está tendo contato com a palavra do Senhor, procure conhecê-lo melhor, procure entender melhor a palavra de Deus, procure aproximar mais do Senhor. Não é isso que o Senhor quer para ninguém, como está escrito em Jó, no capítulo de número 21, do 13 a 17, eu quero ler para vocês aqui, vai dizer assim: na prosperidade gastam seus dias, e no momento descem à sepultura, e todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento de teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que a pragana a candeia dos ímpios e lhes sobrevirá a sua destruição. E Deus, na sua ira, lhes reparte dores. Portanto, essa é a consequência da pessoa que toma o caminho da impiedade. Que Deus ajude você que está nos ouvindo, você que está assistindo essa preleção, em nome de Jesus Cristo, reflita para a glória do Senhor. E ainda o Salmo retrata, ele vai falar de um tríplice retrato, também esse retrato do justo. Esse retrato do justo e seu compromisso com a lei de Deus, que é exatamente o Salmo que nós lemos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então esse é o primeiro retrato do justo. O justo está retratado aqui. Quem retrata isso não foi o salmista, e sim o Espírito Santo, inspirando o salmista para poder trazer conforto e consolo ao coração do justo. Então, o justo também ele tem o retrato da confirmação. Então, o justo, ele é confirmado pelo Senhor. E isso vai estar lá no versículo 6, quando diz: porque o Senhor conhece o caminho do justo. Então, o Senhor está justificando, confirmando o caminho. Depois vai trazer o retrato do ímpio. Então, a sua reprovação diante da lei de Deus. O versículo 4 e 5. Não será assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ora, então esse retrato é um retrato triste, é um retrato que jamais esteve
no coração de Deus. Jesus jamais quis isso, pois a sua palavra vai nos dizer, eles falando em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O verbo perecer é o mesmo que não morrer. Deus não quer que o homem morra no seu pecado, antes que ele chegue ao conhecimento da verdade e se arrependa. Então esse retrato da confirmação do justo traz consigo também a ruína do ímpio. Então retrata os dois destinos. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ora, que quadro triste, que pintura que traz assim um paradoxo. Está duas pessoas, um tendo a confiança, tendo a certeza de que Deus conhece os seus caminhos, apesar dos pesares, apesar de qualquer fraqueza que você esteja sentindo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, o Senhor conhece o seu caminho, porque Ele tem visto que você tem procurado de alguma forma servi-lo, de alguma forma estar firme com Ele, observando a sua palavra. Portanto, nesse momento difícil que o mundo está passando, em especial o Brasil, o que podemos fazer? Orar pelo nosso país, dar ouvido às autoridades, aquilo que as autoridades estão falando a respeito, e nos resguardar, e sabendo que mais do que nunca a mão do Todo-Poderoso está sobre nós, como diz o Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, meu querido, em nome de Jesus, esteja amparado, esteja consolado, esteja em nome de Jesus Cristo fortalecido, porque o Senhor Deus é contigo. Então, em nome de Jesus Cristo, ouça esse louvor que nós vamos agora estar passando, para que você medite nesse louvor, em nome de Jesus. Eu sei que não estou sozinho, que nesse meu caminho você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador,
Meus irmãos, depois de ouvirmos esse maravilhoso louvor, quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, em nome do Senhor, falamos a Tua palavra, espero, meu Pai, que ela encontre guarida nos corações e que o Senhor possa revelar o mais profundo da mesma a cada um, por intermédio do Teu Espírito, o grande intérprete da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, e todos aqueles que estiverem em contato com essa mensagem, em nome de Jesus. Se alguém agora, meu Pai, que está nos ouvindo, estiver, meu Senhor, com algum tipo de enfermidade, doença, nós oramos agora na autoridade do Espírito Santo e repreendemos agora em nome de Jesus Cristo toda ansiedade, que toda angústia, meu Senhor, possa ser dissipada pelo poder glorioso do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus Santo e querido, nos dê graça para podermos passar por este momento difícil em que a nação brasileira está passando. A Tua igreja passa junto, pois na sua dupla cidadania, na primeira ela guarda a volta do Senhor, pois a morada dela é no céu. Mas como cidadãos brasileiros, nós estamos aqui nessa terra e queremos pedir a Ti que ajude as autoridades, ajude, Senhor, em nome de Jesus, o presidente da República, que o Senhor possa abençoar grandemente os pesquisadores, em nome do Senhor Jesus, para que possam descobrir o mais rápido possível algo, medicamento ou medicação para poder aplacar essa doença em nome de Jesus. Guarda o Teu povo, é o que te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor. Glória a Deus. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E ainda que tudo pare, e ainda que todos se afastem, a igreja ainda canta a capela, porque